Bom dia, boa tarde, boa noite, Jean aqui, e essa é a continuação da aula de notação científica. Nessa aula eu vou abordar o penúltimo e o antepenúltimo tópico, ou seja, para que serve notação científica e operações com notação científica. Então vamos lá. Para que serve notação científica? Notação científica serve para escrever um número de forma resumida. Por exemplo, vamos escrever 1.000.000 e 1.000.000º respectivamente. Tá, então a gente sabe que 1.000.000 é um seguido de 6 zeros. Logo, para deixar ele entre 0 e 1, eu vou ter que deslocar 6 casas à esquerda. E por isso eu multiplico por 10 elevado a 6. Né? Se você está com dúvida nisso aqui, assiste o primeiro vídeo que lá eu explico melhor. Por que é uma potência de 10 com um expoente natural? Vai ser o 1 seguido de tantos zeros quanto o expoente tiver. Ou seja, se tiver 6 zeros, o expoente vai ser 6. Se tiver 3, o expoente vai ser 3 também, né? Desculpa por ter me enrolado. Mas é isso. E quando é um submúltiplo de potência de 10? Que aqui a gente está falando de múltiplo, né? Antes. Que é 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim por diante. Submúltiplo seria 1.000º, 1/100º, 1/10º, né? Então seria isso. Mas talvez você esteja pensando, isso só funciona para potência de 10. E é verdade, mas quando não for em potência de 10, podemos aproximar o número. Veja. Aqui a gente tem o número n, que é igual a 314.1592654, que vai ser igual, deslocando as casas de n, vai dar 3.141592654 vezes 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque eu desloquei duas casas à esquerda para deixar esse número aqui entre 0 e 1, primeiro fator. Né? Porque eu poderia entender isso aqui como 314.1592654 como esse mesmo número vezes 1, né? E aí a gente usa aquele princípio da multiplicação que foi discutido na primeira aula. Se você não está entendendo isso aqui, repito novamente, vai lá para a primeira aula, o link vai estar na descrição. Aí tá, a gente poderia aproximar esse número para 3.1416, porque a regra de aproximação básica fala que se o número é maior ou igual a 5, eu dou uma unidade para o próximo número. Né? Então, como eu quis com 4 casas, eu considerei o 9 aqui, que a gente sempre considera o último algarismo de tanto de casas que a gente quer. Né? Então é isso. Assim somos capazes de encurtar o número, aproximando e trabalhando com algarismos significativos. Se você quiser saber o que é algarismos significativos, clica aqui. Eu vou estar deixando a aula em PDF, esse PDF aqui que eu estou usando. Mas algarismo significativo é a precisão que a gente considera para certo estudo da matemática. Então é isso. Agora vamos lá. Operações com notação científica. Pegamos números genéricos em notação científica, onde A, B, C, D satisfazem as condições dessa notação, ou seja, número entre 1 e 10 e potência de 10 com expoente inteiro. Aí a gente pegou aqui um número A vezes 10 elevado ao número B, mais um número C vezes 10 elevado ao número D. Aí vamos continuar aqui.
A técnica é deixar as potências com o mesmo expoente. Para isso, utilizamos a equivalência na multiplicação aqui já apresentada, pois mexendo no expoente da potência, estamos multiplicando ou dividindo o nosso produto por uma potência de 10. Logo, devemos multiplicar ou dividir pelo mesmo número o outro fator da multiplicação da potência escolhida, a fim de ambos os expoentes empatarem. Mas é mais fácil fazer do que explicar. Peguemos 300 em notação científica somados com 2.567 em notação científica. Assim temos 3 vezes 10 ao quadrado, né? Porque eu desloquei duas casas à esquerda, logo eu tenho que multiplicar por uma potência de 10 com o expoente 2. E aqui, para deixar o 2.567 entre 0 e 1, eu desloco 3 casas à esquerda. Logo, eu tenho que multiplicar por uma potência de 10, que no caso aqui o expoente vai ser 3, como são 3 casas. Aí a gente vai somar essas duas coisas. O que a gente vai fazer para somar? A gente vai deixar as potências aqui de 10 com o mesmo expoente. Mas por quê? Segura um pouquinho aí que já já eu vou explicar. E assim acabou nossa conta, né? Claro que não, uma vez que é necessário ter um número entre 1 e 10, com 1 incluso. Talvez você esteja pensando, é só utilizar o que aprendemos no tópico 1 sobre multiplicação. E a resposta é, você está correto. Então, o correto para a nossa soma em notação científica seria 2,87 vezes 10 ao cubo. Por que esse número? Veja aqui. Aqui eu deixei 300 em notação científica e aqui eu deixei 2.567 em notação científica, de modo que os expoentes empatem, né? Empatam. Aí, o que eu posso fazer? Somar os números e conservar a potência. Só que quando eu faço essa soma, o número que me gera aqui não está em notação científica. Por que não? Porque o primeiro fator não está entre 1 e 10, com 1 incluso, né? Agora vamos subtrair os mesmos números. Aqui a gente tem 25,67 vezes 10 menos 3 vezes 10 ao quadrado, que vai ser igual. Os expoentes já estão empatados aqui, então eu conservo a potência e somo os números, né? Que aí, fazendo isso, eu vou ter 22,67 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 26,7 vezes 10 ao cubo. Por quê? Porque aqui não está em notação científica. O que precisa fazer para deixar em notação científica? Deslocar uma casa à esquerda. Se eu desloco uma casa à esquerda, eu tenho que dar um expoente aqui para a potência, por aquela equivalência na multiplicação. Perceba que as regras são as mesmas para adição e subtração. A única diferença na hora de operar os valores entre 1 e 10. Mas voltemos, por que fazemos assim? Voltemos a pegar notação científica genericamente, mas dessa vez com potência de 10 iguais. Aí aqui a gente tem um número A vezes 10 elevado a um número B, mais ou menos C vezes 10 elevado a um número C aqui. Não, elevado a B, né? Porque é o mesmo expoente. Aí o que a gente faz? A gente coloca esse 10 elevado a B em evidência, que multiplica mais ou menos C. Mais ou menos C não. A mais ou menos C, né? E o que é colocar em evidência? Vamos entender isso aqui melhor. Aqui, eu poderia aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, que seria A vezes B, que aí daria AB, né? Mais A vezes C, que daria AC.
Pois que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que a soma aqui repetida a vezes. Então é por isso que pode fazer o chuveirinho assim, né, falando de um jeito informal. Porque o B ele vai repetir B vezes não, A vezes, e o C ele vai repetir A vezes. Por quê? Só contar aqui, né, que o A vai me dizer o tanto que vai repetir. Assim temos B A vezes e C também A vezes. Aí, o que é colocar em evidência? É eu ir dessa soma aqui para a multiplicação. Que colocar em evidência é uma fatoração. E o que é uma fatoração? Escrever uma expressão matemática como uma multiplicação. Então, o que eu faria para voltar aqui? Eu dividiria a primeira parcela por A e dividiria a segunda parcela por A. Aí eu conservo A e coloco ele aqui fora e coloco B mais C, né? Vamos para um exemplo numérico. Aqui eu tenho 7 vezes 72 mais 56 vezes 18. Que perceba que está naquele mesmo modelinho lá, que está em cima, né? Que é um número se multiplicando com o outro, mais um número se multiplicando com o outro. Então, a gente muito provavelmente vai poder voltar a aplicar a propriedade distributiva. E nesse caso vai dar certo mesmo. Porque 7 vezes 72 é a mesma coisa que 7 vezes 36 vezes 2. Porque 36 vezes 2 dá 77. Então veja, aqui nós transformando essa primeira parcela, que é um produto, em uma multiplicação, né? Mas nós ainda não fatoramos. E aqui na segunda parcela, eu vou colocar 14 vezes 4, que dá 56, vezes 18, mantendo 18, né? Aí aqui 7 vezes 2 dá 14, né? Então aqui eu fico com 14 vezes 18 vezes 2. Porque 18 vezes 2 é 36. E esse 2 que estava aqui, ele sumiu por causa do meu 14. E aqui na segunda parcela, reorganizando, porque as ordens dos fatores não alteram o produto, eu vou ter 14 vezes 18 vezes 4. Que isso aqui, dividindo essa primeira parcela por 14 vezes 18 e dividindo a segunda parcela por 14 vezes 18, eu vou conservar o 14 vezes 18 aqui e o 2 e o 4 aqui vai sair somando. Que isso aqui vai ser a mesma coisa que 252 vezes 2 mais 4. Né? Então perceba que se eu multiplicar esses caras aqui e fazer a propriedade distributiva, eu vou voltar na minha primeira parcela. E continuando aqui, multiplicando por 4, 14 vezes 18, eu vou voltar na minha segunda parcela. Então é isso que é colocar em evidência. Colocar em evidência nada mais é que uma técnica de fatoração, e fatoração é escrever uma expressão matemática como multiplicação. Então a gente coloca em evidência quando os expoentes empatam, né? Acho que ficou claro o porquê, né? Agora vamos continuar. Multiplicação e divisão. Para fazer a multiplicação com notação científica, operamos números com número e potência com potência. Veja a demonstração. Porque nós temos um número A vezes 10 elevado a B vezes C vezes 10 elevado a D. Desculpa. Aí, as ordens dos fatores não alteram o produto. Então eu poderia organizar isso aqui da forma que eu quisesse. Multiplicando A vezes C vezes 10 elevado a B vezes 10 elevado a D, que fica AC, né, que eu multipliquei os dois, vezes B mais D, pela propriedade da potência. Aí aqui eu até coloquei
As ordens de fatores não alteram o produto. Observação. Lembrando que nem sempre o número obtido estará em notação científica, sendo necessário colocá-lo nessa notação. Com a divisão também opera-se número com número e potência com potência. Veja a demonstração. Aqui eu tenho o número A vezes uma potência de 10 elevado a B sobre o número C vezes uma potência de 10 elevado a C. Eu poderia cortar isso aqui em A sobre C vezes 10 elevado a B sobre 10 elevado a D. Por quê? Porque presta atenção aqui, ó. Se eu multiplicar essas duas frações, eu volto para essa minha fração inicial, lembra? Numerador com numerador, denominador com denominador se multiplicando. Aí a gente vai ficar aqui com A sobre C vezes 10 elevado a B menos D, pela propriedade da potência. Lembra, divisões de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Observação, é importante dizer que, como no caso anterior, o número obtido pode não estar em notação científica, sendo necessário colocá-lo nessa notação. Agora veja os exemplos que separamos para você. 1.4 vezes 10 ao cubo vezes 3.1 vezes 10 ao quadrado é igual a 1.4 vezes 3.1 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Ou seja, eu estou multiplicando número com número e potência com potência. Isso dá 4.34 vezes 10 à quinta. E aqui, 9.42 vezes 10 à quinta dividido por 1.2 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu estou separando para operar número com número e potência com potência. Então, a parte numérica vai dar o quê? 7.83. E a potência vai dar o quê? Potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então é isso, gente. Muito obrigado. Acho que ficou claro aqui, né? E até a próxima. Eu já tô com uma ideia para o próximo vídeo. Vai ser sobre trigonometria. Um spoiler aí. Muito obrigado, gente. Fui!